Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar aqui a série de áudios que temos a respeito da obra De Magistro, de Agostinho. O canal tem várias linhas de áudios e a principal é a historiográfica, onde analisamos os pensadores dentro da história da filosofia e em que pontos as suas filosofias se distanciam ou se aproximam da verdade cristã revelada. Há também áudios tratando sobre temas como a neurociência, a ciência cognitiva, muitos áudios tratando sobre temas mais gerais, analisando, por exemplo, o período da patrística. E atualmente estamos voltando um pouco aqui para essa série, essa microsérie, né, que seria sobre o De Magistro, analisando capítulo por capítulo e verificando em que pontos, que é sempre a tônica do canal, né? Não trazer meramente um conhecimento acadêmico, formalizável, mas procurar colocar os conhecimentos filosóficos subordinados à autoridade da palavra escrita. E aí, nesse sentido aqui, vamos continuar. Vamos analisar hoje aqui o capítulo 3. Tem dois parágrafos, o 5 e o 6. Vamos analisar esse parágrafo aqui. Então vamos logo direto aqui ao texto, sempre seguindo a mesma metodologia. Eu vou lendo o texto e em dados momentos a gente faz uma parada e comenta o texto. Então, indo para o texto, um título que poderia ser dado é Como mostrar sem signos as coisas significadas por signos. Ou seja, nesse momento aqui do texto, o De Magistro ele pode ser indicado como um momento em que o Agostinho diz que nada se ensina sem signos. Ou seja, tudo que possa vir a ser ensinado, e aí é interessante que no começo do texto ele retirou essa dimensão de ensino, essa dimensão de ensino. Ela é uma dimensão de investigação, porque ele colocou junto ao Adeodato que quando falamos nós temos dois objetivos, ou queremos ensinar ou queremos recordar. Mas o ensino ele retirou, e é por isso que agora, ao longo do texto, ele está tratando aqui da questão do ensino. E, primeiramente, ele parte da noção mais comum de que para ensinar eu tenho que ter signos. Esses signos podem ser as palavras, no seu sentido propriamente gramatical, os signos linguísticos, eles podem ser signos visuais, gestuais ou até mesmo corporais, enfim, tudo aquilo que sinaliza. Para o Agostinho tem muito essa noção de sinalização. Então vamos ao texto. O Adeodato começa dizendo assim: Admira-me que não saibas, ou melhor, simulas não saber, que o que desejas não pode absolutamente ser satisfeito? Uma resposta minha. Uma vez que estamos conversando, não podemos responder senão com palavras. Entretanto, pergunta coisas que sejam quais forem, certamente são palavras, mas a respeito dela me pergunta também com palavras. Pelo que, pergunta-me antes sem palavras para que eu depois responda da mesma maneira. O Agostinho instigou, vamos fazer um comentário, o Agostinho instigou a Deodato a que ele mostrasse não palavras com outras palavras, ou não a partir de palavras, mas mostrasse a coisa mesma sem palavras. E aí o Adeodato está dizendo, ora, mas pergunta-me então sem palavras para que eu te responda sem palavras. E aí o Agostinho diz assim, confesso que tens razão, mas se eu te perguntasse o que significam estas três sílabas, pá, re, di, por acaso não poderia mostrar-me com o dedo? Assim eu veria diretamente a própria coisa, cujo sinal é esta palavra trissílaba, sendo que tu apenas a mostrarias sem proferir palavra alguma. Ele está aqui colocando que o Adeodato ele poderia vir a apontar para a parede. E aí ele estaria apontando para a coisa mesma, a parede no caso, né? Sem propriamente usar palavras. O Adeodato, porém, diz o seguinte: concordo que se possa fazer isso somente com os nomes que significam corpos, desde que os próprios corpos estejam presentes. E aí o Agostinho diz: acaso dizemos que a cor é corpo ou antes certa qualidade do corpo? É o Adeodato, é isto mesmo, qualidade do corpo. Porque então também ela pode ser mostrada com o dedo. Acaso acrescenta aos corpos as suas qualidades, de modo que elas, quando estão presentes, possam ser indicadas sem palavras?
E aí o Adeodato diz, ao falar de corpos, eu queria que se entendesse tudo que é corpóreo, isto é, tudo que se percebe nos corpos. E o Agostinho, contudo, reflete-se também em relação a isto devam ser feitas algumas exceções. E aí o Adeodato, boa esta tua advertência, pois eu não deveria ter dito tudo que é corpóreo, mas sim tudo que é visível. Pois confesso que o som, o cheiro, o sabor, a gravidade, o calor e outras coisas que pertencem aos demais sentidos, embora não possam ser percebidas sem os corpos e por isso são corpóreas, contudo não podem ser mostradas com o dedo. E o Agostinho diz, acaso nunca viste como os homens quase conversam com os surdos por meio de gestos, e os próprios surdos também com gestos perguntam, respondem, ensinam, indicam tudo o que querem ou muita coisa? Ora, se é assim, então não somente as coisas visíveis se mostram sem palavras, mas também os sons, os sabores e outras coisas semelhantes. Pois os comediantes no teatro representam e interpretam fábulas inteiras, em geral sem palavras, com gestos pantomímicos. Aqui ele está entrando propriamente na questão do gesto pantomímico, né? No teatro, por exemplo, onde você pode representar um som ou um cheiro, sem palavras, mas somente pelo gestual. E aí o Adeodato diz assim, nada tenho em contrário, senão que não somente eu, como também nem mesmo um comediante dançarino poderia mostrar sem palavras o que significa aquela preposição ex, de, que foi o que deu maior problema aqui, né, que nós chamamos de termos sincategoremáticos. Ou seja, a palavra ex só se elucida quando nós correlacionamos ela à palavra de. E a palavra de só é significada a partir de ex. Quer dizer, são palavras que se enredam em si mesmas, e o Adeodato está dizendo que é impossível representar isso se não com palavras, né? O Agostinho está puxando aqui para a representação propriamente gestual do teatro ou qualquer outra arte. Vamos para o parágrafo 6. O Agostinho começa. Talvez digas a verdade, mas suponhamos que ele possa. Acho que não duvidas de que qualquer que seja o movimento do corpo com que ele tentará demonstrar-me a coisa que esta palavra significa, não será a mesma coisa, mas um sinal, pelo que o comediante indicará não a palavra com outra palavra, mas um sinal com outro sinal. De modo que tanto este monossílabo ex como também aquele gesto signifiquem certa coisa que eu desejaria que me fosse demonstrada sem sinais. Por exemplo, me vem aqui, vamos fazer um comentário, me vem aqui, por exemplo, o Adeodato diz que seria impossível representar esse ex, né, que é o termo latino, que a gente pode traduzir para o português como de, e que deu esse problema, esse imbróglio, porque o Agostinho diz, olha, você está se enredando em torno de palavras enquanto eu quero a coisa mesma. Mas mesmo na questão do gesto pantomímico, no teatro, por exemplo, uma pessoa poderia representar ex, talvez, me vem aqui a primeira vista, deve ter outras formas, mas duas pessoas, elas poderiam propriamente deitar e uma faria o formato com o corpo mesmo, tentaria fazer o formato do E e a outra, de alguma forma, tentaria fazer o formato do X. Só que o Agostinho também está apontando que mesmo isso é um sinal, ou seja, nesse momento do texto nunca se sai propriamente dos sinais. Por exemplo, como ele diz lá, se eu apontar para uma parede, eu estou mostrando a parede mesma. Não, porque eu posso estar apontando para a parede ou posso estar apontando para a cor da parede. É meio ambíguo. E mesmo assim, em torno dessa ambiguidade, esse ato de apontar com o dedo é um sinal, é um signo do tipo gestual corpóreo. Então, nesse momento do texto, o Agostinho está dizendo que a coisa mesma não pode ser mostrada sem a exclusão do signo. E é por isso que esse é um texto clássico de filosofia da linguagem. Mas vamos continuar aqui com o que o Adeodato diz. Ele continua aqui no texto. Ó. Peço-te que me indiques como pode ser feito o que perguntas. Aí o Agostinho diz, como foi possível com a parede? E aí o Adeodato diz, nem sequer a parede, como o desenvolvimento do raciocínio ensinou, pode mostrar sem sinal. Pois o ato de apontar com o dedo certamente não constitui a parede, mas é sinal pelo qual a parede pode ser vista. Nada vejo, portanto, que se possa mostrar sem sinais. É aquilo que eu já tinha falado, né? O ato de apontar com o dedo é ele mesmo um sinal. Então, até esse momento aqui, como ele diz, nada possa se mostrar sem sinais. E aí o Agostinho diz, se eu te perguntasse o que é andar, né? Ele pergunta, o que é andar?
E aí o Adeodato, no texto aqui, levantando-se, começasse a caminhar. Não estarias usando da mesma coisa em vez de palavras ou de alguns outros sinais para demonstrar-me isto? E aí o Adeodato, precipitadamente, concorda. Ele diz assim: confesso que é isto mesmo e envergonho-me não haver percebido uma coisa tão evidente. Daí ocorrem também milhares de coisas que se podem indicar por si mesmas, sem necessidade de sinais, como comer, beber, estar sentado, estar de pé, gritar, inumeráveis outras coisas. E aí o Agostinho diz: agora diz-me, suponhamos que eu desconheça essa palavra, no caso caminhar, né? E enquanto tu caminhas, eu te perguntasse o que é caminhar, como me ensinarias? Ou seja, uma pessoa não sabe o que é caminhar e a outra está caminhando e de alguma forma a pessoa pergunta o que é caminhar e aí o que a pessoa faria? É o que a Deodato vai dizer aqui. Faria o mesmo, caminhando mais rápido, para que após tua pergunta notasse algo novo. Ele está dizendo assim, se ele estivesse caminhando e alguém perguntasse o que é caminhar, aí ele diz que caminharia mais rápido para a pessoa notar que houve algo novo e dizer, ah, caminhar é isso daí que ele está fazendo. Aí continuando no texto, lá Deodato, e contudo não fora feita outra coisa além do que deveria ser te mostrado. E o Agostinho diz, por acaso não sabes que uma coisa é caminhar e outra é fazer algo às pressas? Pois aquele que caminha não necessariamente faz algo às pressas, como nem sempre aquele que esteja fazendo algo depressa necessariamente esteja andando, pois pode se apressar tanto ao escrever como ao ler, como também muitíssimas outras coisas. Pelo que se após minha pergunta fizesse mais rápido do que fazia antes, eu pensaria que caminhar não é outra coisa senão apressar-se. Pois a pressa foi aquele algo, de novo, que acrescentaste que com isto eu me enganaria. Aqui ele está mostrando, basicamente, esse texto ele vai no sentido de desgastar a noção do signo, seja ele linguístico, seja ele gestual ou visual. Mostrar que a coisa mesma se mostra. Isso já estou dando meio que um spoiler aqui do livro, mas nesse ponto aqui ele está querendo mostrar que essa coisa de apontar com o dedo ou você fazer uma coisa imitando, né, não é muito bom, tem sempre muita ambiguidade. Aqui ele está citando, por exemplo, uma pessoa não sabe o que é caminhar, e aí a outra se propõe a ensinar o que é caminhar, caminhando, e aí a pessoa diz, mas o que é caminhar? E aí a pessoa começa a andar mais rápido, para que ele, caminhar é isso aí que ele está fazendo. O Agostinho está dizendo que isso não é bom, não é um bom método didático. E é por isso que esse texto também é um texto pedagógico, de didática propriamente. Por quê? Por que nesse caso não é bom? Porque tem ambiguidade. Se uma pessoa caminha apressadamente e depois, para mostrar o que é o caminhar, ela caminha lentamente, quando ela caminhar de novo apressadamente, a pessoa não vai saber que ela está caminhando, porque fixou que só se caminha quando caminha lentamente. É cheio de ambiguidades. Ou, por exemplo, se uma pessoa para ensinar o que é caminhar, caminha 2 metros. E quando ela vier a caminhar 5 metros, vai deixar confuso quem aprendeu. Esse é um modelo que a gente pode aplicar a N coisas, justamente para mostrar que esse método de ensinar as coisas apontando, ele não é muito bom. Ele ocorre bastante. Nas confissões, propriamente, o Agostinho diz lá, né, que quando ele era um bebê, ele ouvia os sons e as pessoas apontando para o objeto e pronunciando aqueles sons, e ele fixava no objeto e então ele vinha a saber o que era o objeto, né? Porque ele tinha visto o pessoal falando o som e apontando para o objeto, mas é cheio de ambiguidades. O Adeodato complementa aqui. Confesso que não podemos mostrar uma coisa sem sinal se nos é perguntado quando a fazemos. Ou seja, se ele estiver caminhando e perguntar o que é. Se não acrescentarmos nada, aquele que pergunta pensará que nós não queremos mostrar-lhe a coisa e se sentirá desprezado porque continuamos fazendo o que estávamos fazendo. Ele está mostrando aqui que, se enquanto ele estiver fazendo a coisa, alguém perguntar, por exemplo, ele estava caminhando, e alguém pergunta, o que é caminhar? Aí ele diz, eu vou ter que fazer algo novo, para dar a diferença e a pessoa aprender o que é caminhar. Só que esse algo novo, diz o Agostinho, pode vir a trazer ambiguidades no aprendizado. E aí continua aqui o Adeodato, mas se ele pergunta sobre coisas que podemos fazer, mas não pergunta no mesmo tempo em que as fazemos, podemos, após sua pergunta, mostrar-lhe representando a coisa própria, ao invés de mostrar-lhe com um sinal. Né? Propriamente, se ele não está caminhando, se ele está parado e alguém pergunta o que é caminhar, o que ele fizer
Isso vale para qualquer coisa. O que ele fizer vai ser entendido de imediato. Mas ainda assim, aqui fica ambiguidade. Por exemplo, se ele andar 2 metros e depois andar 5 metros, aí a pessoa pode pensar, caminhar é caminhar 2 metros ou 5 metros? Para quem está aprendendo, e repito, isso aqui é um modelo, é uma historinha aparentemente boba, né? Caminhar e tal, mas ele pode ser levado para qualquer âmbito de aprendizado, em qualquer área, ciência. Então, aí continua, mas se enquanto falo, ele me pergunta o que é falar, o que eu lhe disser para lhe ensinar necessariamente tem de ser o falar. O falar, ele escapa um pouco aqui dessa dimensão, né? Porque, a não ser que a pessoa estivesse calada, poderia estar a pessoa calada e a pessoa perguntar o que é falar e a pessoa começar a falar, poderia ser. Mas enquanto fala, ela só ensina falando, é isso que ele quer dizer. Então, assim continuarei lhe ensinando até que eu lhe explique com clareza o que ele deseja, não me afastando da própria coisa que ele desejava que lhe fosse demonstrada. Quer dizer, esse é o alvo. Demonstrar a própria coisa e não as palavras. O Agostinho está querendo dizer, as palavras elas sinalizam, elas são como um sinalizador para a própria coisa, mas o que interessa mesmo é conhecer a própria coisa. Como ele diz aqui, que ele desejava que lhe fosse demonstrada, nem buscando sinais além da própria coisa com as quais lhe possa mostrar. Então o texto vai seguindo nessa linha e vamos ficando hoje por aqui. Hoje foi basicamente só para ver o capítulo 3 e no próximo áudio, se assim Deus o permitir, vamos para o capítulo 4. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E o lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia. Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.